Olá, meu nome é Tailane, espero que você esteja bem e é uma honra estar aqui participando da 5ª Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Eu vim falar um pouquinho sobre 10 lições que a pandemia deixa para a educação à distância. E vou falar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem de onde eu tirei esses dados, essas informações que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu sou empresária, tenho empresa no segmento de educação à distância, sou DI, sou graduanda em psicologia, com especialização na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E nessa pandemia, eu realizei muitos atendimentos online. A maioria deles decorrente das situações ocasionadas pelo estresse, pela adaptação que essa pandemia gerou. Então, esse atendimento ele foi feito com crianças, com adultos, pais, professores, servidores das escolas, e ele me trouxe muitos aprendizados que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? O ano de 2020 foi muito atípico, né? De uma hora para outra, a gente se viu trancado em casa e tudo fechou. As igrejas fecharam, o comércio fechou, os restaurantes fecharam, as escolas fecharam, fazendo com que pais e filhos convivessem 24 horas, um estudando, outro trabalhando ali lado a lado, às vezes o avô junto também, então 3, 4 gerações da mesma família na mesma casa convivendo integralmente. E isso não fez com que a vida parasse, as necessidades elas continuaram existindo, as pessoas continuavam precisando de comida, de serviço, de remédio, transporte, segurança e saúde. E dentro desse contexto de quase total parada, o ensino precisou rapidamente se reinventar. As aulas presenciais elas passaram a ocorrer à distância das maneiras mais diferentes possíveis, né? Quem tem acesso, quem acompanhou notícia, ou quem convive com criança que estuda em escola pública, muitas delas estavam recebendo as atividades por entrega. Então, é quase como o antigo sistema popularizado nas décadas de 40 e 50 pelo IUB, que é o Instituto Universal Brasileiro, onde o ensino era feito por correspondência. Então, a gente teve, desde esse tipo de ensino mais antigo, até metodologias e tecnologias contemporâneas. E muito se aprendeu com os decretos de fechamento desde março, né? Diversas escolas iniciaram algum nível de operação em menos de 30 dias após a interrupção das aulas presenciais. E até o final do ano, se não todas ou quase todas, a maioria conseguiu repassar algum nível de conteúdo aos seus alunos. Eu trabalho com educação à distância há alguns anos e nesse período eu nunca vi uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Ao realizar um trabalho de pesquisa para outro tema, eu me deparei com algumas percepções comuns sobre essas mudanças que eu vou dividi-las agora com vocês. Mas antes, é importante relembrar que a nossa pirâmide etária está mudando. Na verdade, ela nem é mais uma pirâmide, ela está mais para um barrilzinho com tampa. E tende a virar um barrilzão nas próximas décadas, de acordo com projeções do IBGE. Mas por que isso é importante e qual a ligação disso com essas lições que nós vamos ver a seguir? O primeiro é que a quantidade de crianças em idade escolar já é menor do que a quantidade de adultos. O segundo é que os adultos vêm vivendo e trabalhando por mais tempo e ao longo desse período eles vêm mudando de carreira e precisando estudar novamente. Então, se vamos precisar de menos professores para as crianças e mais para os adultos, como capacitar ou melhor aproveitar essa geração de educadores que sentirá essa mudança na pele? As direções para resolver estes desafios que irão bater à nossa porta podem ser encontradas nessa pandemia, em especial nas lições a seguir. Vamos lá ver quais são essas lições? Primeira lição: o ensino à distância funciona. Sim, parece bobagem eu estar falando isso, mas vocês podem concordar ou não, né, comigo, que às vezes até pessoas da nossa área do ensino à distância, de DI, elas vão dizer que preferem fazer um curso presencial porque a distância não funciona muito, porque não aprende direito, mas essa pandemia veio para mostrar que mesmo com as dificuldades que nós tivemos, incluindo a rejeição inicial de alunos e professores, né, dos sistemas que foram implementados a toque de caixa, de professores que tiveram que se adaptar em cima da hora, dos alunos sem qualquer preparo na outra ponta, os pais que não estavam preparados para viabilizar as aulas e ajudar na aprendizagem e muitos outros problemas, percebe-se que a educação à distância, ela funciona. Ela só não é tão simples de ser implementada. Ela requer um esforço, uma dedicação.
Então, de uma hora para outra, as aulas elas começaram a ser ministradas com professores distantes dos alunos, com computadores, tablets, celulares que foram doados, foram compartilhados, e mais da metade dos estudantes conseguiu, mesmo que precariamente, ter algum acesso produtivo às aulas. Eu sei que isso parece olhar o copo meio cheio, mas se a gente voltasse a 2019 e disséssemos que em 2020, modestos 20% dos alunos conseguiriam acessar as suas aulas exclusivamente à distância, poucas pessoas iriam acreditar nessa possibilidade. Eu seria uma delas. A gente está longe de chegar num cenário de educação à distância confortável e que de fato possa substituir com eficácia o modelo presencial. Daí, as demais lições que eu vou dividir a seguir. Lição de número 2. Os professores precisam se adaptar. A aula à distância é diferente de uma aula presencial. As técnicas de feedback corporal que aprendemos para validar a aprendizagem, como aquela cara de não entendi nada que os alunos às vezes fazem, não são aplicadas da mesma forma na educação à distância. O professor ele sequer tem acesso ao que está acontecendo ao redor do aluno. Aquele velho truque de esconder a revistinha no meio dos livros agora evoluiu para outras janelas, outras abas, junto à das aulas. Lado a lado do professor podem estar o filme ou o jogo preferido do aluno, e o professor nem sequer perceber que a sua aula não está sendo assistida nem por esse ou por nenhum outro aluno. Em sala de aula, ele já tinha o preparo para perceber isso, entre outras situações que auxiliavam a tornar o aprendizado melhor. Sem contar na mudança de espaço do professor, que perde, de certa forma, o seu ninho. Quando você está acostumado na sua estação de trabalho, por exemplo, e tem que mudar para uma outra, você tem que passar por uma adaptação. Parece que o seu trabalho rende menos quando você troca, né? Parece que o mouse não é o mesmo, o teclado não está digitando tão bem, a sua posição na sala ficou diferente, você muda para frente de uma janela, aquilo já te gera uma distração e você vai precisar se readaptar. Com os professores não foi diferente. Então, além dessa mudança de percepção dos alunos, de ferramentas, ele teve também a mudança de ambiente. Na EAD, o professor tem novas ferramentas e linguagens para o seu trabalho, e a aula não precisa mais ser copiada no quadro. Embora algumas escolas já não trabalhassem mais assim, a imensa maioria ainda tem como principais tecnologias o cuspigis, e de uma hora para outra, todas ficaram online. Uma ampla política de evolução desse profissional, que agora experimentou empiricamente, as novas tecnologias, precisa ser implementada para que essa experiência à distância não volte após esse flerte com a massificação. As suas vantagens para um país como o nosso, continental e desigual, são imensas. Lição número 3. Os dispositivos de acesso precisam ser pensados dentro de uma política nacional de acesso à educação. Ora, boa parte dos problemas de acesso à educação à distância que presenciei se deu pelo fato dos dispositivos de acesso, como os computadores defasados, os tablets lentos e os celulares sem capacidade tecnológica. Isso poderia se resolver com uma ampla política nacional para a distribuição de dispositivos educacionais, para aumentar o acesso dos alunos a conteúdo à distância. Mas aí as pessoas podem pensar ou se perguntar que é caro distribuir um bom equipamento para todos os alunos, não é? Bom, eu acredito que a pergunta deveria ser outra. Quanto nos custa e nos custará não dar a melhor educação possível a estes alunos? E da conta da distribuição do equipamento, o que eu não sei qual seria o mais indicado, porque não é minha área, mas deveria se retirar dessa conta as impressões de livros, distribuição e controle, as bibliotecas na escola, já que os livros estariam disponíveis no formato eletrônico e em qualquer lugar o aluno de casa poderia acessar, e o deslocamento dos alunos para ao menos parte das aulas presenciais. Como disse, eu não sou especialista nesse assunto, mas me parece que se considerarmos tudo isso, a conta pode não ser tão alta, concorda? Qual o custo de um bom tablet ou de um notebook mais simples? Descontando os valores economizados com os livros, qual seria a diferença a mais para distribuir os equipamentos a todos os estudantes? Sem ser extensiva nessa análise, eu creio que mesmo com os eventuais reposições, a diferença se pagaria rapidamente face os benefícios obtidos pelos alunos.
Distribuímos urnas eletrônicas por todo o país. Por que não pensar um pouco mais alto, um pouco mais à frente, de forma que isso tenha benefícios tão altos quanto a democracia? É claro que isso, às vezes, pode ocasionar outros problemas. Por exemplo, com essa não ida das crianças à escola, muitas delas passaram não ter o que comer em casa. Isso passou a ser um outro problema. Então, além dos auxílios emergenciais, tivemos ainda auxílios merendas, mas isso já é um outro assunto. Mas a gente tem que levar em conta que para uma criança, alguém, um ser aprender, ele precisa estar bem alimentado. Então, quando a gente fala em educação à distância, a gente vai parar também em outras barreiras, além das tecnológicas, né? A gente vai para questões sociais um pouco maiores. E fica a reflexão. Vamos para a próxima lição. Lição número 4. As redes de dados precisam ser mais acessíveis. Assim como os dispositivos precisam estar mais disponíveis, as redes de dados também precisam melhorar. A tecnologia já existe e está disponível para parte da população. Distribuir internet de alta velocidade não é ou não deveria mais ser um desafio técnico. As redes sobrecarregadas e com excesso de conexões dificultaram o acesso de diversos alunos. A experiência de carga dos conteúdos e de assistir aulas ao vivo deixaram a desejar na maioria das regiões carentes. Em parte desses locais, sequer existia acesso. Pode-se imaginar, partindo-se de uma experiência passada de infocentros e de laboratórios de informática, que a criação de unidades de acesso à internet para áreas carentes possa ser parte dessa solução, ou ainda as redes de celulares amplamente distribuídas com acesso rápido e de qualidade. Lição de número 5. Deve existir uma rede de apoio em casa. Nem só de professor e tecnologia o EAD sobrevive. Os alunos carecem de ter uma rede de apoio e incentivo bem próximas. Essas pessoas que irão formar essa rede de apoio irão ajudá-los com a diversidade da EAD e incentivá-lo a estudar. Rede similar, na verdade, já existe com a educação presencial. Como todos os demais atores dessa mudança, eles também deverão se adaptar. Essa rede, ela passa a ter outras atribuições, além de cuidar do dever de casa. Elas devem se responsabilizar pelas estruturas, pelo ambiente e pela capacidade técnica para que os alunos possam participar das aulas online. Essa rede não pode se confundir. Por exemplo, ela tem que delimitar o horário de estudo, o horário disponível para brincar, para executar outras tarefas domésticas. Essa rede de apoio tem que apoiar positivamente a criança. Muito se viu, né? Eu muito presenciei nos meus atendimentos que às vezes o pai, porque estava no trabalho, ou por uma falta de tempo, ou por desinteresse, ao invés de ajudar, disciplinar a criança a no horário da aula estar estudando, no horário de fazer uma atividade de casa, estar na atividade de casa, ele trocava os horários. Depois você faz a aula, depois que você tomar o café. E alguns outros já mantiveram uma rotina, onde a criança precisava vestir o uniforme como se fosse para a escola, porque isso ajudava a criar uma rotina, ajudava a disciplinar tanto o pai quanto a criança. E isso é necessário também para os adultos, né? A gente teve aí durante a pandemia o aumento do consumo de álcool, de vinho principalmente, e as pessoas às vezes no horário em que ela ia para uma aula à noite, ela passou a ficar em casa bebendo, ela passou a ter horários diferentes, e essa rede de apoio serve não só para crianças, mas também para adultos. Essa rede de apoio não precisa ser também necessariamente apenas pessoas. Sua rede de apoio pode ser uma agenda toda programada com seus horários, né? Um aplicativo no celular que te ajude a manter a sua rotina. Isso é muito importante e faz uma diferença muito grande no pleno funcionamento da EAD. Lição de número 6. Os sistemas de Java precisam evoluir. As ferramentas de aprendizagem à distância são, na sua grande maioria, voltadas e desenhadas para o público adulto. Já os alunos de ensino médio e fundamental estão acostumados com outros tipos de aplicativo e interfaces, e quando vão acessar um conteúdo presente no Java, têm dificuldades tanto de navegação quanto de interatividade,
porque a maioria deles não desperta o interesse que os aplicativos rotineiros desse público, como as redes sociais, costumam ter. Nas redes sociais, nos aplicativos, nos jogos, esse público fundamental e médio estão acostumados com as coisas imediatas, né? Um assunto objetivo, o vídeo tem que carregar rápido, a imagem tem que estar em uma boa resolução. E os ambientes virtuais de aprendizagem têm capacidade ainda não explorada para potencializar o aprendizado em massa, tanto dos adultos quanto desse público específico. Porém, a capacidade computacional para esses ambientes já não é mais um obstáculo. Os modernos data centers podem prover todos os recursos necessários para a ampliação e massificação das ferramentas. De fato, eu observei que vários colégios utilizaram as ferramentas do Google ou do Zoom sem maiores problemas relativo à performance dos servidores, o que precisa agora ocorrer com os sistemas de AVA. Lição de número 7. Os resultados da aprendizagem podem ser melhores. De uma maneira geral, percebi em minhas pesquisas que os alunos podem ter um melhor aprendizado se as lições anteriores relativas à infraestrutura, equipamentos, professores, ambiente e rede de apoio forem equacionadas. Isso porque em qualquer cidade do país estarão à disposição dos alunos aulas criadas pelos melhores professores daquele assunto e também das mais distintas formas de educar, não apenas a metodologia daquela ou de outra escola próxima ao aluno, o que pode mudar a forma como educamos as nossas crianças. Os alunos poderão ser associados a escolas com metodologias mais adequadas à sua situação, seja ela social, religiosa, independente de onde ele more e de onde o professor ou a escola esteja. Lição de número 8. A grande diferença social entre os abastados e as demais camadas sociais para o aprendizado à distância. A experiência de acesso ao EAD atualmente é muito melhor para aqueles que estão em famílias com condições financeiras do que para os demais, o que é um cenário muito similar ao que encontramos na educação presencial. São diversos os elementos dessa desigualdade que espelha a que já existia, algumas delas já abordadas pelas lições anteriores. A diferença é que, para equalizar os ensinos no modelo tradicional, o tempo e o valor a serem investidos inviabilizam este objetivo. Já no cenário da EAD, este nivelamento é viável tanto pelo tempo reduzido da sua implementação, como pela viabilidade tecnológica que já existe. Os passos necessários para sua disseminação foram testados nesta pandemia, onde diversos modelos de inclusão social foram testados pelo país. Lição de número 9. Home office e sala de aula, os novos ambientes da casa. A pandemia também nos ensinou que as casas podem ser remodeladas e reaproveitadas. Nas famílias com mais recursos cômodos, os espaços ociosos ao longo do dia viraram escritórios e salas de aula. Nas com menos, a mesa da sala ou a da cozinha foram sendo compartilhadas para essas novas utilidades. As famílias foram se adaptando às necessidades de cada um e às suas condições financeiras, dividindo computadores, utilizando o celular para ver uma aula, o pai emprestar o celular para o filho usar o tablet que usava para ver um jogo, para ver vídeos, para poder ir à escola de maneira virtual. E nesse movimento aconteceu um outro em paralelo, pelo menos aqui na minha cidade, pelo que eu vi em algumas outras, de uma mudança de cultura, onde antes as pessoas procuravam locais mais próximos ao trabalho, apartamentos menores, as pessoas foram buscando na pandemia espaços maiores, casas um pouco mais distantes, mas que tinham espaços maiores. As pessoas foram reabrindo as suas bibliotecas, os seus escritórios, transformando esses espaços e readaptando outros. Eu, por exemplo, estou aqui gravando para vocês do espaço externo da minha casa, em que antes eu utilizava apenas para lazer, hoje eu faço reuniões, hoje eu sento para trabalhar, e a minha filha também utiliza para estar estudando. E é interessante, a gente como DI, como professor, está utilizando desses recursos com os alunos. Então, antes o que tinha-se o costume de citar sempre
a sala de aula, utilizar nos nossos cursos, nos nossos materiais, experimentar outros ambientes como adaptação. E ter aquela preocupação extra com os móveis a ser utilizados para que a gente possa manter sempre uma boa postura, ensinar isso para os alunos também. Outro dia eu vi uma aula de um professor que, além das dicas de como estudar de casa, ter o melhor aproveitamento estudando de casa, no material dele também estava incluso dicas de ergonomia. Essa mudança, né, esses novos espaços que vão ser criados nas residências, tanto para o home office quanto para o estudo dos alunos, teve uma crescente na busca por casas, por imóveis maiores. E os recursos financeiros que antes eram gastos com transporte, com roupa, né? Muito se gastava com roupas, tempos de deslocamento para o trabalho, antes de colocar gasolina ou pagar o transporte. Esses valores, esse tempo de dedicação foram sendo redirecionados para a compra de imóveis para casa, para compras de espaço maior, pessoas alugando espaços maiores. Teve uma crescente em até aplicativos como Airbnb de procuras por espaços inteiros para se passar temporadas. Isso deve ser algo que vai mudar um pouco até o mercado imobiliário. Então, o que antes era a tendência ter um espaço sempre menor, com pouquíssimo ou nenhum espaço de lazer, deve dar lugar a ambientes maiores, projetados para ter escritório, área de lazer, um espaço para você tomar um sol. Essa deve ser uma nova mudança, né? Lição de número 10. O EAD pode suprir o déficit de professores. Para terminar, lembra que iniciei a apresentação falando da pirâmide etária e que precisaremos de menos professores para a educação fundamental e média e mais para a educação de adultos? Pois bem, observem este gráfico do IBGE, onde nós temos aqui representados dos anos de 1950, 1985 e de 2020. Aqui na base, nós temos as crianças subindo, adultos e adultos com mais idade, né, os mais velhos aí. Observe que em 1950, a gente tem realmente uma pirâmidezinha aí crescente. Já em 1985, essa pirâmide ela dá uma alargada. Em 2020, nós não temos mais uma pirâmide. Ela forma aí o que eu falei, um barrilzinho com uma tampa. Já olhando a projeção para 2100, nós vamos ter de fato um barrilzão. Observe que teremos mais adultos, mais pessoas com mais de 70 do que de fato crianças. O que isso nos leva a refletir? Que, como estamos tendo cada vez menos crianças em relação à população adulta, não faz muito sentido treinar um contingente maior de professores para o ensino fundamental e médio. Manter o quantitativo atual deve ser suficiente para os próximos anos, o que, em outras palavras, basta substituir aqueles que por algum motivo não estiverem mais dispostos a atuar na profissão. E significa ainda que haverá uma crescente na busca por profissionalização para o ensino adulto. Para fechar, fica a reflexão de que, mesmo que parte significativa dos alunos tenha tido obstáculos intransponíveis para sua educação à distância, outra parte teve algum êxito. Se isso fosse um teste ou um ensaio, poderíamos considerar variável um projeto amplo de educação à distância que seria ao mesmo tempo bom para a ecologia, pois reduziríamos a pegada de carbono da educação, e bom para reduzir as desigualdades sociais através do acesso a bons educadores. Resta-nos aproveitar os bons exemplos e as lições desta evolução educacional forçada pela pandemia para acelerarmos o nosso crescimento social. Pois mesmo aqueles que eram contrários ao EAD viram que esta faz parte do futuro da educação. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, e se você tem outras lições para compartilhar comigo, meus contatos estão aqui abaixo. Vamos bater um papo, discutir sobre o nosso mercado e sobre aquilo que a gente pode contribuir para a evolução da educação à distância no nosso país. Muito obrigada, tchau, tchau.